E se Deus estivesse prestes a silenciar tudo, só para você finalmente ouvi-lo? Vivemos cercados de barulho, redes sociais, opiniões, correria. Mas se tudo isso fosse apenas um barulho, só uma distração, enquanto o juízo de Deus se aproxima. Hoje nós iremos falar do profeta Sofonias. Ele advertiu sobre o dia do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal Conectados pela Palavra. Nós estamos numa série falando sobre os profetas de Deus e aquilo que era importante, o que ele passou, deixou para nós como um legado importante e que é extremamente atual. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho para receber mais notificações a respeito das Conectadas pela Palavra. Hoje nós estaremos falando sobre esse profeta de extrema relevância do século 7 a.C., que provavelmente era da linhagem do rei Ezequias e participou do reino do rei Josias. E diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus o chamou, Deus o convocou para chamar a atenção do seu povo, o povo de Judá, a respeito do dia do Senhor. Quando Josias reinava em Judá, havia muita idolatria, havia muita corrupção, uma corrupção generalizada em Judá. E Sofonias estava ali denunciando tudo aquilo, lembrando para o povo que o dia do Senhor iria chegar e que era para que houvesse arrependimento. Existia ali todo aquele processo de violência dentro de Judá, a corrupção fazendo com que o povo fosse subjugado pelos ricos, pelos religiosos, por todo aquele povo que estava se aproveitando daquela situação, indo contra toda a lei de Deus, tudo aquilo que Deus tinha ensinado ali sobre o povo. Eles tinham levado aquele povo para aquela terra, para reinar em vida ali junto com Deus, mas eles se afastaram e se associaram aos deuses pagãos daquela região. Tudo aquilo que Deus tinha falado para que eles não fizessem, eles estavam fazendo, e fazia muito tempo que Deus estava falando para que eles se arrependessem, que o dia do Senhor ia chegar. E ali tinha todo um povo que estava envolvido. A palavra estava falando assim, que ia chegar, ali no capítulo 2 fala assim, que ia chegar o juízo para os judeus, mas também ia chegar para os etíopes, para Moabe, para Moabe, Amon, Etiópia, Assíria. Deus iria entrar com seu juízo diante de tudo que eles estavam fazendo e desagradando a Deus naquela região, naquele lugar. A denúncia contra Jerusalém e a promessa de restauração era algo que o profeta tinha ali como forte, falando para o seu povo, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem para Deus, para que eles tivessem um encontro, para que eles se humilhassem debaixo das mãos de Deus, para que o juízo de Deus não fosse ao encontro deles, mas pelo contrário, que eles viessem se esconder debaixo da graça do Onipotente, porque Deus falava a respeito do juízo, mas também Deus falava a respeito da graça, a respeito do seu amor. E tudo aquilo estava com o profeta Sofonias falava sobre a soberania universal de Deus, que o juízo viria não só para Judá, mas também para todo aquele povo ali da Filístia também, e haveria destruição por causa das suas práticas que ofendiam a Deus. Uma outra coisa também muito importante, Sofonias foi levado naquele tempo, para que
houvesse uma restauração. Antes do juízo, Deus queria uma restauração. Ele queria que aqueles que se colocassem ali debaixo das suas onipotentes mãos iam ser restaurados, iam ser abençoados. Mas Deus não queria destruição, mas queria que o seu povo se consertasse, queria que o seu povo se achegasse até ele. O pecado da idolatria, o pecado do secretismo, da infidelidade daquele povo estava subindo ali as narinas de Deus, e Deus estava ali enviando o seu profeta para falar que ele viria, que viria o dia do Senhor, né? A respeito dos remanescentes fiéis, Deus fala que preservaria os humildes e os obedientes. A palavra de Deus já fala: humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos de Deus, e Ele vos exaltará. Outra coisa importante que nós colocamos aqui também é a respeito da adoração a Deus. A palavra de Deus fala assim no livro de Sinfonias, que eles adoravam a Deus pela boca, pela sua fala, mas o seu coração estava muito longe de Deus. Eles misturavam a fé que eles professavam a Deus com uma idolatria que ali ofendia profundamente os preceitos que Deus tinha entregue na mão daquele povo. Era uma paz falsa, parecia que estava tudo tranquilo, que está tudo bem, mas o céu já anunciava uma guerra espiritual que estava acontecendo. Deus já estava... Realmente, a Sofonias veio com uma mensagem dura, e ele não estava fazendo ali um convite, ele estava fazendo um alerta do que iria acontecer para o povo de Judá, e que a justiça viria para Judá e viria para toda aquela região, para todo aquele povo de toda aquela região. Uma outra coisa que eu quero destacar, o versículo no capítulo 2, versículo 3, que fala como Deus entrou ali com a ira dele falando, mas também buscando falar para o seu povo, que se o povo se voltasse para Deus, haveria salvação. E ali está falando assim: todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens, busquem a justiça e vivam com humildade, talvez o Senhor os proteja do dia de sua ira. Então ali Deus estava mais uma vez chamando o seu povo, chamando e falando para eles o quanto ele os amava e não queria que aquela justiça, aquele castigo viesse sobre aquele povo que era idólatra, aquele povo que estavam ali adorando os deuses cananeus, estavam os deuses dos amorreus, e estavam fazendo toda aquela mistura que Deus tinha falado para não ser feito. Eles simplesmente faziam as festas religiosas que Deus tinha entregue na mão deles, mas também faziam os seus ritos religiosos para os deuses daquela região, né? Os deuses de Moab, os deuses de Amon, e toda aquela mistura, realmente tirando toda a centralização do amor a Deus, a direção, todos os seus votos voltados realmente para Deus. Não era para Deus, mas eles faziam aquilo que estava dentro do seu coração, a corrupção do seu coração. No versículo, quando ele fala isso, que se eles buscassem, novamente, todos vocês humildes, busquem ao Senhor e sigam suas ordens, busquem a justiça e vivam com humildade, e talvez o Senhor os proteja da sua ira. Deus estava falando a respeito de humildade, a respeito de justiça, a respeito de se colocar ali obedientes diante do que Deus tinha entregue nas mãos dele, mas eles realmente não queriam. Eles viviam o desejo do coração, né? As coisas estão assim desmoronando, né? Tá tudo na beira do colapso. Deus está dando um tempo, mas eles continuavam fazendo o que queriam, né? E eu acredito aqui, falando para você, que esse vídeo não é por acaso. Nós vemos aqui no livro de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, está falando assim. Eu vou ler o 9, que fala assim: na verdade o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como pensam alguns. Pelo contrário,
Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos, né? E eu vou finalizando aqui. E eu te pergunto, você espera, o que você espera de Deus diante de tudo que Ele entrega hoje para você? Hoje nós vivemos um movimento de pessoas que cada vez mais estão colocando Deus de canto e usando a força, acreditando na força do seu braço e na força dos seus pensamentos, criando a sua própria religião, criando a sua própria santidade. E a palavra de Deus fala, sem santidade ninguém vai ver a Deus. A palavra ainda fala, você espera o juízo, né? Você vai estar esperando o juízo bater à sua porta, ou você vai se esconder debaixo da graça do Senhor, que é o nosso Jesus Cristo? Você continua ignorando os alertas, ou vai permitir que Deus não vai permitir que Deus restaure a sua vida, a sua história? Hoje nós temos essa oportunidade de estarmos debaixo desse amor, de vivermos uma vida restaurada por Deus. Jesus Cristo rasgou a cédula de dívida, e quando aquele profeta Sofonias falava em alto bom tom para que as pessoas se voltassem a Deus, elas viraram as costas para Deus. Mas hoje nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa oportunidade. Então que nós, no dia do Senhor, venhamos estar esperando com o coração, com a vida preparada para vivermos os seus milagres. Esse vídeo não é por acaso, é para te chamar, para estar debaixo desse amor e dessa cobertura. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.